Mas então, a sensação, assim, a gente teve um pouco de dificuldade de conseguir fazer essa correlação que a professora tinha pedido. A Aham. sensação que a gente teve no grupo, e daí, claro, né, o pessoal pode ficar à vontade para falar também, foi de que são processos complementares, assim, a Minai é um pouco mais detalhista e é mais teórica, reflexiva, o Saldanha ele é mais prático, aí a outra autora também, a Zina, é bem objetiva, com poucos pontos, mas a gente elencou algumas questões que a gente acredita que tem em comum os três autores e que a gente tem falado, né, na disciplina passada e nessa disciplina, que são pontos importantes para a pesquisa. Então, a questão de conhecer, compreender bem a questão dos fundamentos, tanto filosóficos quanto epistemológicos, ontológicos, para entender, então, visão um panorama geral do nosso objeto de pesquisa, que a partir do objeto, né, dessa visão que a gente tem do objeto, a gente consegue definir o quadro teórico que a professora sempre comenta, a partir do quadro teórico, ver a questão metodológica, entender quais são as codificações que a gente precisa fazer e fica tudo mais fácil de seguir os ciclos do Saldanha ali. Então, a questão da definição do objeto de pesquisa, a gente também colocou. A questão da necessidade que os três autores estabelecem de ter padrões, identificar interconexões e identificar também divergências, faz com que se aprofunde a análise, ela se torne mais proveitosa e a gente consiga ter uma visão ampla do que está acontecendo e consegue fazer uma análise e refletir melhor sobre as questões. A questão do diário de campo, eles também colocaram a necessidade desse registro, de identificar e tentar entender de que forma que o objeto de estudo está dentro daquela realidade, qual é a perspectiva que ela se apresenta. Então, relatar isso tudo no diário de campo também ajuda bastante nessa análise. Pessoal, se vocês tiverem alguma coisa que quiserem falar, fique à vontade. Outro ponto também, a questão das leituras, né, dos ciclos, que a professora tinha comentado agora no início da aula também. Questão da leitura inicial, de aprofundar, de ir, de voltar. Todos esses autores, eles comentam desses ciclos da necessidade que na verdade não é uma coisa linear. Tu não vai fazer e terminar. Tu vai e volta, e a pesquisa, se não chegar um momento de dizer, não, vou parar por aqui, ela continua, porque tu sempre consegue identificar pontos novos. Então, a importância desses ciclos. Uhum. Outro ponto que a gente colocou também, a questão da sistematização das conclusões, de escrever um texto que retrate o que foi encontrado, que seja claro, que seja objetivo, que ele seja fiel ao que foi identificado. Seja de fácil leitura, então, isso são pontos que são interessantes que os autores trouxeram. Outro ponto que a gente comentou também foi com relação a uma fala da Minayo, que ela comenta acerca da terceirização da análise de dados. Esse foi um ponto que a gente ficou assim em dúvida do que ela quis se referir. A terceirização com relação ao software, mas o software ele não faz essa análise, é a gente que programa e que define, é uma terceirização para terceiros, para uma pessoa, como a professora já citou, que tem empresas que fazem essa análise de forma terceirizada. Então, foi um ponto assim que a gente achou interessante, mas que não ficou claro no grupo também, e que, de repente, a gente poderia conversar um pouquinho no grupo. Acho que é isso. Uhum. Gente, então, eu acho assim, o que vocês acham da gente anotar os pontos que a gente tem que discutir e depois só fazer o fechamento discutindo? Pode ser. Ótimo. Então, vamos lá. Por exemplo, para mim, de tudo que vocês falaram ali, eu tenho que voltar nesse ponto da terceirização, porque esse ponto da terceirização da Minayo, tá, gente? A Minayo tem quantos anos? Acho que a Minayo deve ter uns 70. Tá? O que ela chama de terceirização é algo que eu já vi bastante, entendeu? Que as pessoas que não... Como é que eu posso dizer? Que não ainda perceberam que dominar o uso de um software para análise de dados
é uma habilidade necessária ao pesquisador, entendeu? Então, as pessoas dessa geração de 70, né, assim, para eles, o uso do software, eles acham que é uma coisa que se encomenda. É mais ou menos, gente, que quando a gente começou, os escritores, tá? Os escritores que, sei lá, na década de 90, escreviam na mão, e o que eles faziam daí? Davam para alguém digitar o livro. Quantos escritores hoje fazem isso? Vocês acham? Hã? Então, é isso que as pessoas não perceberam ainda em relação ao software. Entendeu? O uso da tecnologia não é mais terceirizado. Por exemplo, quantas pessoas editam seu próprio vídeo? Quantas pessoas... Você entendeu? Então era bem na perspectiva que a gente imaginou que ela estivesse falando mesmo. Que naquela época... A gente, assim, fazendo um milagre. Entendeu? Não existe isso. Terceirizar, entendeu? É como... Então, isso não existe mais. Porque, entendeu? Essa geração, por exemplo, ainda pensa, alguns pesquisadores hoje mais velhos ainda acham que usar software é uma coisa que você vai ter... Não, porque ele não sabe usar. Ou ele aprende, ou a pesquisa dele vai ficar um pouco diferente do que as pessoas estão fazendo, gente. É uma coisa, né? Bom, aí eu acabei já falando, tá? Bom, vamos deixar o outro grupo. Eu me interpretei o terceirizar como ela achasse que o software ia fazer de uma forma... Não. Cuidado, que não é isso que ela quer... Não é isso que ela quer dizer. Ela está dizendo assim, você encomendar... Porque, olha só, quando você... Vamos pensar assim, eu faço um survey quantitativo, eu entrego para um estatístico e ele vai me devolver todos os gráficos que aquele material gerou. Você entendeu? Então, eu posso fazer isso, mas eu não posso terceirizar a análise daqueles gráficos. Tá? Mesmo com o software, mesmo com o Atlas TI, eu ainda posso terceirizar alguma coisa. Nada impede que eu tenha um bom dicionário. Eu trabalhei nisso no Canadá. Né? Eu acho que comentei com vocês, eles me entregavam as definições e eu ia analisar em cima daquilo. E eu não entregava relatórios, eu entregava o quê? O pacote de dados. Aí o pesquisador ia ver, puxa, mas isso daqui que ela fez não é... Você entendeu? Então, é uma visão muito antiga. Entendeu? Professora, daí eu posso, né, com esse exemplo que a senhora trouxe, eu posso dizer que tu fazias o primeiro ciclo e que daí o pesquisador ia para um segundo. Exatamente, não tem problema nenhum eu terceirizar para pessoas que leram meu referencial teórico, as pessoas que estão... Terceirizar um primeiro ciclo. Não. Porque daí, quando eu pegar o meu ciclo intermediário, que eu vou olhar tudo aquilo que foi codificado, eu vou começar a refletir, vou começar a olhar e vou começar... Entendeu? A alma da análise pode... É claro que quando eu fiz isso, talvez eu tenha perdido um momento bom de análise, que eu poderia ter tido ideias, poderia ter tido insights, mas eu posso ter também no momento, no período intermediário. Foi bem lembrado isso. Bem lembrado, Maria Luísa. Ótimo, obrigada. Deixa eu só fazer uma pergunta. Falando em terceirizar, mas assim, quando as entrevistas são gravadas, teria problema alguém transcrever essas entrevistas? Para alguns pesquisadores, eles vão dizer, nossa, o próprio pesquisador tem que transcrever. Veja, são duas coisas diferentes. Você pode perder um momento com os seus dados. Porque quando você está transcrevendo, você está repetindo tantas vezes aquilo que você vai tendo ideias. Mas nada impede que você venha ter essas ideias depois, no momento de análise, você entendeu? Então, às vezes, quando você faz a transcrição, quando você vai analisar, você já sabe rapidamente no que você vai codificar o quê. Você entendeu? Uhum. Então, é uma questão, eu perdi esse momento, mas eu posso recuperar de outra forma.
Depende do tempo, depende de várias Exatamente, entendeu? Então, quantidade de entrevistas. Exatamente. Uhum. Obrigada. Ah, nada. Mais alguma coisa, gente? Alguém tem alguma dúvida do grupo 1? Então, passamos para o grupo 2. Tiago, você se habilita? O Tiago vai apresentar? A tela aqui. Oi? O Tiago vai apresentar? Me escutam? Sim, estamos escutando. Uhum, super bem. Então, nós tivemos algumas dificuldades para entender, primeiro, esses passos propostos pelo Saldanha, e aí a dificuldade também para relacionar, então, com as autoras. Mas aí, conversando entre o grupo, a gente foi discutindo, com a ajuda da professora também. Então, a Minayola vai apresentar esse processo de análise de uma forma muito sistemática, e ela apresenta ali, então, até um decálogo, como ela chama, né, como se fossem as 10 leis mesmo, assim, algo que precisa ser seguido daquela forma. A Oliária é bastante objetiva, apresentando ali só aqueles 6 pontos, e o Saldanha vai apresentar esse ciclo de uma forma bastante detalhada, apresentando até ali o ciclo de codificação dentro de cada um deles, né? E as autoras apresentam, então, como se essa análise qualitativa fosse um processo único, e já Saldanha vai apresentar a análise por meio desse ciclo de codificação. Aí nós tomamos, então, por base aqui os ciclos apresentados por Saldanha, o ciclo 1, o ciclo intermediário, o ciclo 2. Então, nesse ciclo 1, essa etapa de pré-codificação e uma codificação inicial, nós encontramos semelhanças com esse segundo aspecto da Oliária, que fala dessa redução e codificação dos dados em temas, que ela fala que é algo mais simples ali. O ciclo intermediário, então, essa compreensão dos resultados codificados nesse primeiro ciclo, o foco na compreensão dos resultados que surgiram após esse primeiro ciclo de codificação. Encontramos algumas semelhanças com o terceiro aspecto da Oliária, de procurar padrões, interconexões. E o ciclo 2, nessa análise mais aprofundada, então, que visa refinar os dados. E aí nós não tivemos tempo para relacionar também com a Minayo. Mas acho que seria isso, Bruno. Muito bom, olha, ficou uma outra perspectiva de apresentação. E é exatamente isso, Tiago, que eu imaginava, entendeu? Olha, então, o Saldanha, ele tenta ser didático. Então, todo mundo coloca como se aquilo lá fosse assim, fosse o mesmo nível de abstração. Então, no final, eu quero falar sobre isso que eu comentei com o grupo até do Tiago, né? Acho que foi, né, Tiago? Foi no grupo de vocês, né? Que eu fui comentar, que eu falei que correspondia a níveis de abstração, tá? Então, no final, eu vou voltar com isso, tá? Mas acho que a explicação deles está bem clara. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar, complementar alguma coisa? Professora, só que a gente achou aqui um artigo teu que está com todos os ciclos da primeira codificação, codificação da transição e o ciclo da segunda codificação, quadradinho perfeito ali. A Mabel está até baixado aqui no meu notebook para eu usar nos meus artigos e na minha dissertação. A professora Mabel, compartilhe para a gente. Mando sim, pode deixar, mando no grupo. A professora já fez esse trabalho pra gente, só que ela não contou. Tem trabalho para colar. Porque eu até não tinha esses autores quando eu fiz, entendeu? E agora eu posso até... porque indicou o seu lá, né, coisa... não, porque eu achei assim... Não, mas tem um texto muito claro, professora. Sério? Põe na bibliografia, por favor. Resumidinho. Não, então eu vou pensar, tá? Mas eu acho que eu amadureci depois desse texto, tá? Depois vocês vão ver o que eu vou comentar aqui e vocês vão ver o que eu escrevi, mas eu acho que eu já amadureci mais, tá? Eu me apropriei melhor, porque quando eu fiz esse texto, que ano que foi, Mabel? Tá com o microfone desligado. Mudo, Mabel. Eu acho... 2016. É que eu fechei, vou caçar ele, tô no outro notebook. Olha, eu 2016. acho que eu fiz esse artigo quando eu comecei a usar o livro do Saldanha. Foi a primeira leitura, entendeu? 2016. Eu acho que foi quando eu comecei a usar o livro do Saldanha. Um pouquinho depois. Então, eu acho assim, que agora, depois de 4 anos, eu acho que amadureci mais. E lendo esse material que eu passei para vocês, sabe? Dá para eu refazer um outro texto, que daí pode servir para disciplina.
Como a gente está iniciando também, então tá ótimo, professora. Você iniciar, a gente iniciando. Não sei se você queria complementar com alguma Aí, coisa. Thales. Eu não, alguém. Alguém Cídio. quer? O do Cídio, queria. Só do Saldanha lá, que essa evidenciação do ciclo intermediário ali, né? Então, eu tinha entendido que o primeiro ciclo seria toda a formatação, o entendimento, verificar qual método vai usar as categorias, né? Fazer toda essa digamos, análise daquilo que você vai trabalhar, né? E esse intermediário seria o tratamento desses dados que eu fiz, e o terceiro ciclo seria a análise e a conclusão e partindo para o tema, é isso? Porque eu não consegui entender. É quase isso, veja, Dulcídia, é quase isso que você disse. Olha, você pensa assim, o primeiro ciclo é aquilo que o dado diz. Eu codifico aquilo que o dado diz, tá? No segundo ciclo, eu vou olhar tudo isso que eu codifiquei e vou ver assim, bom, será que tem uma relação, alguma coisa com outra? Será que dá para estabelecer algum padrão? O que dá para ser feito? E o terceiro ciclo é quando, o intermediário. E o segundo ciclo é quando eu olho para aquilo que eu achei e falo assim, puxa, mas dá para eu recodificar isso, e a minha recodificação é a minha conclusão. Tá? Deixa assim que terminar todas as apresentações, vamos ver como que as outras equipes contribuem para explicar isso, que eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Tá? Codificado na TI. Obrigado. Professor, agora eles podem colar, né? Agora... Vai lá, próxima equipe. Quem é? Cadê o grupo 3? Fer, você consegue compartilhar? Prof, eu vou começar a falar. Então, a gente dividiu por coluninhas, então, né, os 3 autores, e a gente foi até uma ideia da Rô, dividiu por cores, né, o que a gente achou que era em comum de cada autor, de cada ciclo, né. Aí, o primeiro ciclo seria o que está em preto, o segundo que está o intermediário, no caso, que está em azul, e o segundo ciclo de codificação que está em laranja, que a gente achou que cada autor falava em comum, né? Uhum. Se alguém quiser ir complementando. Na verdade, a gente não conseguiu fechar, porque assim, os níveis de interpretação no grupo foram diversos, né? Alguém se colocou mais no primeiro ciclo, outra pessoa interpretou como primeiro e segundo ciclo, aí outros disseram não, tem o ciclo intermediário, né? Então a gente foi meio que construindo juntos, mas não conseguimos revisar o colorido ali, né? As colorações que a gente fez. A gente entendeu que a Minayo, ela não aborda só análise qualitativa, né? Até o 5º passo dela é o percurso da pesquisa, do projeto de pesquisa. A partir do 6º passo é que ela começa a análise qualitativa. Então, aí já o pretinho não é o primeiro ciclo. Não, né? Exatamente. Uhum. O primeiro ciclo começaria no passo 6 e no passo 7. Aí o segundo ciclo, se depois a Fernanda puder mudar, seria bem bom isso. Você pode deixar até com uma cor aqui, chamar de 0 aqui, do 1 ao 5 é o 0. Então, ali teria que o azul descer para o 8, o 6 e o 7 ficar em laranja, né? Não, o 6 e o 7 no preto. Não, o 6 e o 7, não. O 6 e o 7 é preto, isso. O 6 e 7 preto. E antes daquele, talvez uma outra cor, porque nem é exercitar a interpretação da segunda ordem, isso daqui seria o quê?
seria o intermediário. O intermediário. Nossa, prof, eu achei isso muito confuso. Tá? Esse seria o intermediário. E agora, o 9 e o 10, isso nem faz parte. Ficaria, entendeu? Produzir o texto fiel, os achados de forma contextualizada e acessível, porque o produzir o texto fiel é texto. Entendeu? Então, ela nem fala aqui ela nem comenta que existe um segundo ciclo, você entendeu, gente? Ela não comenta, aqui, quando a gente pula daqui para a produção de um texto, significa o quê? Que eu vou colocar assim eu vou explicar numa tese, na hora que eu colocar os resultados, eu vou falar assim, na categoria tal, eu tenho 10 sujeitos que falam. O primeiro sujeito fala isso, o segundo sujeito fala isso, o terceiro sujeito fala isso, o quarto sujeito fala isso. Sim, prof. Entendeu? Prof, outra dúvida que eu tive depois das apresentações pelo que você explicou aqui no Larry, eu acredito que a parte das conclusões e da identificação e criação de teorias entrariam, então, nesse segundo ciclo. Exatamente. Tudo isso é segundo ciclo. E aí, isso aqui... Intermediário. Exatamente. Uma dúvida. Exatamente. Bem isso. A gente estava até falando no grupo que tanto a Minayo quanto o Saldanha, eles vão falando desse processo aí de reduzir, né? De você ir delimitando mais. E aí, nesse do Larry, ela vai falar não sei se fala assim o nome, mas que você tem que continuar mapeando, né? Que você tem que aumentar, continuar criando subcategorias. Então, essa foi outra coisa. Não, mas é que quando você está criando, aumentar, não é aumentar em dados, é o que eles chamam de reduzir. Quando você está criando subcategorias, é você indo cada vez mais fundo no teu dado. Tipo, afunilando mesmo. Está afunilando. Tá afunilando. Ó, eu acho que esse quadro ficou super bacana e que eu queria... Veja, a leitura da Minayo é uma leitura de quem faz análise de dados na mão. Entendeu? A gente pega, a gente codifica e daí a gente sai contando o que a gente codificou. Ó, a gente interpreta em cima e a gente vai contando uma história em cima daquilo que a gente tem. Prof, mas a Minayo, no passo 7, ela vai falar de não sei se a gente pode falar um subpasso A e B. E no B ela vai falar da leitura transversal e acho que vertical. É verdade, eu não lembrava mesmo disso. Ó. Então, veja, é verdade, agora que você falou, eu lembrei. Exatamente. Então, essa leitura, exatamente, a leitura transversal. Exato. Então, quando ela está, veja, não, está certinho. Então, a exercitar a interpretação de segunda ordem é o segundo ciclo. Não lembrava disso da Minayo. Mas aí ela fala aqui, olha, então tem que encaixar aqui, que essa... porque o que é a leitura transversal? Então, quando eu olho para esses dados, tá? Eu tenho 10 participantes. Eu olho, eu faço o quê? Eu vou olhar no participante de forma geral. Eu pego lá, eu pego a informação, dificuldade no uso da tecnologia. Vamos supor que isso é num código, tá? Eu vou ver a dificuldade no uso da tecnologia dos 10 participantes e vou ver o que isso me diz. Tá? Então, isso é transversalidade. E eu posso até olhar essa transversalidade com pontos de referências, dizendo a dificuldade do uso de tecnologia, que é um elemento transversal que perpassa todos os 10 participantes, tá? Existe alguma relação dessa dificuldade com o perfil do sujeito? Isso é transversal. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu quero descobrir, tá? Os motivos que levam às dificuldades. Isso é um olhar o quê? Horizontal. Eu tenho que traçar o que a gente chama como se fosse
o mapa astral de cada sujeito, tá? Eu vou pegar cada sujeito do centro e vou olhar assim e falar assim, bom, qual foi a formação desse sujeito na educação básica? Qual foi as formações complementares que ele teve? Qual universidade que ele cursou ensino superior? Quais foram as formações complementares que ele teve durante o período de docência? Por exemplo, ele tem algum suporte familiar no uso da tecnologia? Então, então eu vou olhando e eu vou criar um mapa astral, que a gente chamaria desse sujeito. Só que daí, além disso, eu posso fazer isso para todos os sujeitos. Imaginem, gente, como que vocês fariam isso? Se eu falasse assim para vocês, eu quero que vocês construam para mim um perfil de cada sujeito e tentem identificar para mim se existem, sujeitos que têm perfis semelhantes ou se existe algo semelhante no perfil deles que leva à dificuldade